Então vamos lá, vamos começar aí mais uma aula. Vou abrir aqui o CIP, essa aula de hoje. Eu falei que eu ia continuar falando de laje nervurada. Eu acho que eu falei pouquinho na aula passada. Então vamos abrir aquele projeto grande, que é o projeto com grandes vãos. Solução 4. Então a ideia, assim, só para relembrar um pouquinho, a gente estava com esse modelo que os vãos são grandes. A gente primeiro fez um estudo com viga, né? Então tinha bastante viga aqui dividindo a laje. Aí depois a gente mudou o estudo para uma laje maciça com capitel. E por fim a gente fez o modelo com laje nervurada. Deixa eu ver cadê o modelo com laje nervurada. Não é esse. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então eu acho que eu não salvei, hein? Eu devo ter saído da aula sem salvar. Então vamos. Ah, não, tá ele aqui, ó. Esse é o modelo com laje nervurada, tá? Com laje com os maciços. Então essa região aqui em volta são os maciços, o maciço na borda e a laje nervurada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como ficou o corte. Então, as cubetas, né? As cubetas, o maciço próximo da borda, o maciço próximo dos pilares. Tá aqui os maciços. E vamos dar uma olhada. Eu vou mandar calcular de novo, porque eu não me lembro em que pé a gente terminou na aula passada. Deixa eu mandar calcular de novo. E vamos ver se está dando algum erro. Então, só para relembrar de novo, não custa nada. O que são as lajes nervuradas? Vamos colocar aqui, ó, lajes nervuradas. Então, para quem ainda não pescou direito, a gente está fazendo exatamente isso aqui, ó. Então, isso o CIP ele é muito bom para calcular. Então a gente está botando as nervuras, a gente escolheu uma cuba, essa cuba tem vários tamanhos, né? Tem vários tamanhos que você pode escolher, vários espaçamentos. Então tem cuba, tem cubeta plástica, que essa distância aqui entre as nervuras fica com 80 centímetros, tem cubeta que fica com 60 centímetros, tem cubeta que fica com 50 centímetros, e tem também a geometria delas, e também tem aquela capa de concreto, a altura e a capa de concreto. Tudo isso é configurável. Você pode configurar, o CIP já vem com um catálogo bem abrangente na memória dele. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar para cá. O CIP já veio, mas você pode configurar. Eu estou vendo o Douglas aqui que fez um estudo essa semana com laje nervurada e eu ajudei ele. O que eu fiz? Cara, na memória do programa, a laje mais espessa que tinha era uma laje de 50 centímetros de espessura. Então, a cubeta, né, a altura da cubeta mais a capa de concreto que joga aqui em cima, estava dando 50 centímetros, daqui lá no fundo.
Aí eu vi que estava dando muita deformação. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a espessura aqui da capa. Isso o CIP te permite você fazer isso. Então você não precisa ficar amarrado também só no que vem na memória dele. Então eu aumentei, aí eu ganhei muita eficiência na laje, a deformação ficou baixinha. Tá bom? Então, como que trabalha em termos de armação? Aqui no meio das nervuras a gente coloca as armaduras positivas. Na região do capitel a gente vai passar as armaduras positivas, elas têm que ancorar no pilar. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar essa imagem. Ó, a armação que está dentro da nervura, na área de maciço, ela passa também no positivo. E aí na região do maciço a gente vai colocar o nosso negativo. Há a obrigatoriedade também de colocar uma tela por cima das cubetas. Essa tela ela funciona como se fosse o positivo da capa que fica entre uma nervura e outra. Deixa eu fazer Deixa eu ver aqui se eu consigo. Segura só um instantinho. Eu sempre tive curiosidade como é que se recolhe essas cubetas depois que tem a tag e tudo, né? Peraí, daqui a pouquinho eu tento mostrar. Então assim, ó, entra aqui as nervuras. Cara, as cubetas, elas são plásticas. Na hora que... Pô, isso era bom de tentar colocar um vídeo ali no YouTube, você vai conseguir entender bem. Cara, a cubeta fica aqui, né? Tipo assim, você coloca a cubeta, então entra aqui uma peça plástica, aí entra... Fiz errado, né? Porque isso aqui, na verdade, é aberto. A cubeta é aberta aqui, ó. Aí você entra com a cubeta, escora ela vem com uma pecinha aqui que encaixa aqui, vem com uma pecinha que encaixa aqui, vem com uma peça que encaixa aqui. Isso aqui tudo é escorado, né? Tudo escorado. Aqui entram umas travessas escorando também. Tudo escorado. Aí você vem e concreta. Veio aqui e concretou tudo. Aí jogou a capa de concreto mais a nervura. A capa de concreto mais a nervura. Aí depois que o concreto endurece, inclusive, você consegue tirar as cubetas e permanecer com escoramento. Às vezes você precisa, assim, o concreto só vai endurecer final 28 dias. Mas você, com 7 dias, você precisa já da cuba plástica para jogar a cuba plástica para cima, para o andar de cima. Você consegue tirar as cubas e permanecer com escoramento. Seria um escoramento remanescente. Aí o que tem de armação? A gente tem a armadura positiva aqui. E essa armadura positiva, na aula passada, eu mostrei que a gente coloca uma armadura de base. A armadura de base seria você definir assim, ó. Qualquer nervura, qualquer que seja, vai ter um vergalhão. Então, você vai definir, em todo esse pontinho preto que eu estou colocando aqui, ó, vai ser um vergalhão de 10 milímetros, uma barra de 10. Isso é suficiente? Em alguns locais vai ser, e em outros locais não vai ser. Aí em outros locais vai colocar uma armadura adicional. Então, ó, aqui eu, vamos supor, botei um ferro azul e um ferro azul. Então, o ferro preto seria a nossa base. Ó, base. Aí o ferro azul foi reforço. Mais uma barra de 16 milímetros. Ó, então aqui entrou uma barra de 16, aqui entrou mais uma barra de 16. E vai ter local que vai precisar de mais reforço ainda. Aí você vai vir aqui e vai, essa aqui então precisa de mais um reforço. Tá aqui, ó. Mais um reforço. Esse aqui entrou um reforço de 12,5 milímetros. Alguém me perguntou, acho que foi o Rondinei, me perguntou como é que faz a questão do espaçamento aqui. Você tem que detalhar isso direitinho. Isso o CIP não faz. Tem que tomar um cuidado. Essa configuração aqui, você tem que ir para o AutoCAD depois. Quando é pouquinha barra, só o bom senso a gente já sabe que vai funcionar. Quando tem muita barra, você tem que vir no AutoCAD desenhar, isso aqui tem 12, aqui em cima vai ter 18. Essas configurações tem ali no CIP, a gente pode pegar. Aí você vai, então tem que ter 2 centímetros de cobrimento. Aí você coloca aqui o cobrimento. Então aqui no fundo eu só consigo botar uma barra. Mais uma aqui do lado. Pô, beleza, deu 2 centímetros de espaçamento. Como é que isso aqui prende? Cara, aí eu não tenho muita... Assim, eu já acompanhei a execução, mas não fiquei tão vidrado assim como é que o pessoal faz.
Mas tem técnica para isso. Tem os espaçadores, o mesmo espaçador que a gente coloca no fundo de viga, você coloca aqui. E aí você vai prendendo. E quando tem que prender, vamos supor que a gente tivesse botar mais 2 peças aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Cara, o pessoal coloca um vergalhãozinho, coloca um vergalhão, o armador tem as técnicas para posicionar essa armação. Tá? Isso aí não fique preocupado. O que a gente tem que ter ciência é, isso aqui não pode ter mais do que 2 centímetros, assim, menos de 2 centímetros, menos de 2 centímetros. Quando é pouquinha armação, a gente nem fica configurando. Agora, quando você tem uma concentração de armação muito grande, vale a pena você vir aqui e ver se está tudo ok. Se tiver uma concentração muito grande, e você vê que você não está conseguindo detalhar, significa que você está com uma laje com pouca eficiência. Aí está na hora de você aumentar a eficiência da laje, aumentando a altura, botando uma capa maior ou botando uma cubeta com uma altura maior, para essa armação aqui diminuir, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí o que entra aqui de armação? Entra o positivo e entra aqui, ó, em cima da capa, entra uma tela fininha, que assim, é uma tela de 4.2 ou de 5.0. Para que é essa tela que entra aqui? Essa tela entra porque entre 2 nervuras, você tem uma capa de concreto aqui com 80 centímetros. Ó. Então essa capa sua, ela está apoiada numa nervura e está apoiada numa nervura. Tem um momento positivo aqui, ó, no meio dela. Senão você põe o pezão aqui e ela quebra, né, entre uma nervura e outra. Então tem que ter essa malha de ferro aqui para conseguir nesses 60 centímetros ou 80 centímetros, só a sua laje que você está colocando aqui atender. Normalmente é uma malha de 4.2 a cada 15 ou um 5.0 a cada 20 já é suficiente. Tá? Tem como calcular também, para você, na dúvida você consegue calcular. É só você pegar uma lajezinha, você pega como se fosse uma viguinha com a distância entre as cubas, põe o carregamento aqui em cima, calcula o momento fletor e calcula a armação. Aí você vai ver que a malha é suficiente. Normalmente uma malha fina, uma malha pop, já é suficiente para a maioria dos casos, porque essa capa normalmente é uma capa mais espessa e a distância é pequena, né? A distância é bem pequenininha. E na região de pilar vai o negativo. Então, aonde tiver pilar, vai vir negativo aqui em cima. Deixa eu tentar voltar aqui para o computador. Você falou que essa gradezinha de aço faz tração, né? Ela trabalha. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, tá. Peraí, fiz errado aqui. Essa tela que é obrigatória colocar no positivo, ó, ela é importante porque ela pega o momento positivo entre as nervuras e em cima da capa. Surge um momento positivo entre as nervuras por cima da capa. E você tem que armar. Senão a sua capa pode fissurar. Se você não deixar a armação. Aí entre uma nervura e a outra vai surgir uma fissuração. Tá bom? Então vamos lá, ó. Terminei o cálculo, vou vir aqui para o segundo pavimento, resultados, ó, resultados. Aí vou fazer o seguinte, ó, lajes, vistas, vou vir aqui, armadura de base. Deixa eu ver se a gente colocou armadura de base. Armadura de base, não coloquei, ó. Então é como se não tivesse nenhuma, eu não defini nenhuma armação para as nossas nervuras. O que vai acontecer? Na hora que eu pedir para ver então o reforço, vai dar uma confusão danada na minha tela. Quer ver? Ó, vistas. Vamos então ver o reforço. Já que a gente não tem armadura de base, vamos ver o reforço. E eu quero ver só o inferior longitudinal. Olha lá. Olha a confusão que está. Então imagina o armador tendo que, nessa nervura aqui, ele colocar um ferro de 12 mais um ferro de 10. Aqui um ferro de 12 mais um ferro de 10. Aqui um ferro de 12 mais um ferro de 8. Um ferro de 12 mais um ferro de 10. Um ferro de 12 mais um ferro de 12. Um ferro de 12 mais um ferro de 12. Então tá uma confusão danada. Então o que eu faço? Eu defino, já que praticamente toda nervura precisa de ferro, eu já vou definir uma armação que eu acho conveniente. Então a gente vem aqui, ó, lajes, armadura de base. Aí eu vou clicar na minha laje nervurada.
e vou falar o seguinte, na parte de baixo, eu quero que toda nervura tenha um ferro de 12,5, tá? Então, eu venho aqui e clico, ó, aqui e aqui. Pronto, defini que independente se tem esforço ou não, uma barra de 12,5 vai ter dentro da minha laje. Aí eu vou clicar atribuir a todos, ó, atribuir a todos. Vale a pena também a gente fazer o seguinte, ó, lajes, armadura de base e clicar agora nos capitéis, ó. O capitel, o maciço, né? O maciço já está definido com 2 ferros de 8 embaixo e 2 ferros de 10 em cima. Esse padrão do CIP está adequado. Então a gente pode deixar. Não precisa mexer em nada. Ó. Clicou aqui, atribuir em todo, já está todo mundo com essa armadura de base na região do maciço. Botei, então, um ferro de 12 em cada nervura. Aí o que eu tenho que fazer agora? Rearmar minha laje. Lajes, igualar armadura, rearmar laje. Ó, rearmei. Ele está calculando, fechou, sair, ó, beleza. Já melhorou. Já não tem armação na laje toda. Significa que toda essa região aqui, ó, toda essa região, aquele ferro de 12 que eu coloquei, resolveu. Quando chegou aqui, ó, o programa resolveu botar mais um ferro de 6,3 e mais um ferro de 6,3. Então, o que significa nessas duas nervuras? Nessa de cá e nessa de cá, ó. Na verdade, o tamanho do ferro é só esse aqui, né, ó. Aqui e aqui. Por que eu sei que é aqui e aqui? Porque ele botou um tracinho aqui, ó, é nessa nervura e nessa nervura. Então, vamos lá, deixa eu tentar ver se eu consigo rabiscar. Imagina daqui até aqui. Então o programa fez assim, ó. Ele tinha aqui uma nervura, tava as cubetas e as cubetas. Aí ele colocou, eu já tinha um ferro de 12 passando direto, um ferro de 12 passando direto, um ferro de 12 passando direto. Cada nervura eu tinha um ferro de 12 direto. Um ferro 12,5, um ferro de 12,5, um ferro de 12,5, um ferro de 12,5. Nessa aqui e aqui, o programa fez assim, ele colocou um, riscou, falou que estava aqui, e ele colocou lá, ó, mais um ferro de 6,3. Aí ele colocou o tamanho dessa barra de 6,3, ó. Um 6,3 com 4,30, mais um 6,3 com 3,30. Então ele nessa nervura você tem isso aqui, ó. Você tem uma nervura, a outra nervura. Tá, a barra de 12 passando direto. Então tá aqui, ó, a barra de 12 passando direto. Barra de 12 passando direto. E aí ele veio aqui e colocou mais 2 ferrinhos de 6,3. Um com 4,30 e um com 3,30. Então vai ficar um ferrinho aqui e outro ferrinho aqui. Um ferrinho aqui e outro ferrinho aqui. Pronto. E isso ele vai fazendo para a laje toda, ó. Ó. Ele fez nessa de cá um ferro de 8. Aí nessa de cá, voltou a ficar um ferro de 6,3 mais um ferro de 6,3. Nessa de cá, ele resolveu botar um ferro de 10. Nessa de cá, ele resolveu botar um ferro de 12 e um ferro de 12. Muito bem, tá errado? Não tá errado. Agora, isso aqui tá muito confuso para você mandar para a obra desse jeito. Como é que você vai... O armador, coitado, ele vai ficar que nem um louco lá. Aqui eu coloco isso, aqui eu coloco isso, aqui eu coloco isso. E aí, como que eu faço para poder melhorar isso e mandar um desenho mais organizado para a obra? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente abre aqui a minha planilha. Ó, abre a planilha. Eu tenho uma aba aqui que é seção de aço. Aí você vai procurar onde tem laje nervurada. Deixa eu ver, cadê a laje nervurada? Tá aqui, ó. Aí você vai ver qual é a distância das suas cubetas. Eu não me lembro de cabeça qual é a distância da nossa cubeta. Eu acho que a nossa cubeta está com 60. Como é que a gente vai ver isso? Deixa eu pensar aqui. Dados de laje. Ó, a gente está com uma Tex de 610. Então a cubeta fica com 60 centímetros. Ó.
de distância. Então eu tenho que vir aqui e falar que a cubeta está com distância de 60 e 60. Aí o que o programa fez? Ele colocou 2 ferros de 6,3, ó. Ele botou 2 ferrinhos de 6,3. Não é aqui que eu fecho. Deixa eu ver aonde que eu... Deixa eu lembrar onde que eu posso ver isso. Deixa eu ver um jeito de eu explicar para vocês sem complicar. 2 ferros de 6,3. Deixa eu pensar. Segura aí, deixa eu ver do outro. Deixa eu ver aqui nessa de cá. Eu acho que por aqui dá, só que a planilha tá... Deixa eu desproteger ela. Revisão, desproteger. Ó, a gente pode fazer assim, ó, 60. Dá para fazer assim, ó. 2 ferros, vamos ver se eu consigo explicar de uma forma bem simples. 2 ferros de 6,3 é 1 centímetro quadrado. Deixa eu ver se vai ser assim que eu explico. Vamos lá, o que acontece? Se você pegar, eu estou tentando achar um jeito de explicar isso de um jeito fácil. Se você pegar 2 ferros de 6,3, 2 ferros de 6,3 tem quanto? 0,312 vezes 2. Vai ser melhor por aqui. Porque aqui ele é como se fosse uma taxa por metro, tá? Por que... Vamos lá, deixa eu tentar explicar com calma. Ó, 2 ferros de 6,3, 2 ferros de 6,3 daria 2,0312. Deixa eu voltar aqui para minha mão. Eu estou tentando explicar o seguinte. Eu tenho aqui 2 ferrinhos de 6,3, ó. 2 barras de 6,3. 2 barras de 6,3, cada ferro de 6,3, a gente sabe que ela tem 0,312 centímetros quadrados. Se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar 0,312 vezes 2. Vai dar 0,624 centímetros quadrados. Só que isso aqui é por nervura. Ó, é 0,624 para cada nervura. Como a distância nossa entre nervura dá 60 centímetros, para 1 metro, né? Para 1 metro de laje, porque eu preciso... É estranho, esse raciocínio eu não sei bem explicar. Aqui é por nervura. O CIP poderia ter dado esse resultado para a gente por nervura. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Só que ele não dá por nervura. Ele fala assim, qual é a taxa de armação para 1 metro de laje. Então você tem que fazer assim. Isso aqui tá para uma nervura que está a cada 60 centímetros. Então quanto que seria para 1 metro? Aí você divide pela essa distância. 0,6. Se você pegar 0,624 e dividir por 0,6, vai dar 1,04 centímetros quadrados. Ó. Então, quando eu tenho 2 ferros de 6,3 dentro de uma nervura, a taxa por metro, a quantidade de ferro para 1 metro de laje é 1,04 centímetros quadrados. Então, 1,04 para 1 metro. Então, eu tenho que avaliar assim, 2 ferros de 6,3, eu posso substituir por quem? Né, para não dar essa quantidade de barrinha misturada. Então, eu venho para cá, ó. Eu venho para cá e faço assim, ó. 2 ferros de 6,3. Então, por aqui, ó, ele já me dá, ó, 2 ferros de 6,3, é 1 centímetro quadrado. Eu poderia botar o quê? 1 de 8? Não, 1 de 8 não posso. Mas eu posso botar 1 de 10. Porque 1 de 10 me daria 1,3. 1,3 é maior que 2 de 6,3. Então eu posso substituir 2 ferros de 6,3
por um ferro só de 10 milímetros. Deixa eu ver se teria uma outra opção. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô tentando explicar? Vê se ficou claro agora. Isso aqui é a taxa para 1 metro de laje. Então, 2 ferros de 6,3 corresponde a 1 centímetro quadrado. Para eu matar aqueles 2 barras, eu tenho que substituir por uma outra. Eu tenho que substituir por uma de 10. Né? Uma de 10 vai dar 1,3, vai estar maior do que essa de cá. Uma de 8 não é suficiente. Ó. Uma de 8 não seria suficiente para as 2 de 6,3. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Lajes, modificar armadura. Ó. Eu posso fazer o seguinte, aqui tem um de 8, aqui tem um de 6,3, e aqui tem um de 6,3 mais um de 6,3, um de 6,3, um de 6,3. Eu posso pegar essa barra de 10 aqui, ó, e falar assim, ó, repete ela aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, eu posso vir aqui, ó, alterar a faixa de distribuição. Pegar essa barra aqui, ó, pegar essa barra e mandar ela passar por cima de todo mundo. Pronto. Então, essa nervura, essa vai ter 2 barras. Vai ter aquele ferro de 12 passando direto, mais um reforço de 10. Aí aqui, eu posso botar o ferro de 10 em cima do ferro de 12? Não, porque o ferro de 12 ele é mais grosso do que o ferro de 10. Eu posso aqui mudar esse ferro de 16? Não posso, vou mudar por quem? Então deixa. Aí aqui, ferro de 12, aqui, 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 vou deixar. Aí aqui, ferro de 10, aqui, aqui, aqui. Ferro de 12, aqui, aqui. Ferro de 16, aqui, aqui. Ferro de 12, aqui, aqui. Ferro de 10, um perdido aqui. Aí aqui tem mais um ferro de 6,3 com mais um de 6,3, um de 8, um de 8. Olha, para não ficar essa confusão toda aqui, vamos pegar o de 10 e passar direto. Lajes, modificar armadura, alterar a faixa de distribuição. Ó. Aceitar, vou pegar esse ferro de 10 aqui, ó. Pronto. O que daria para você tentar aqui? Você tem que ter ideia assim, no final, tudo que a gente faz aqui, você gasta mais dinheiro. Agora, eu gasto mais dinheiro e tento pensar na simplificação da obra. Eu poderia pensar aqui nesse ferro de 12, ó, ferro de 12, ferro de 12. Aí ferro de 10, 10, 12, 12. Poderia também pegar esse de 12 aqui, ó, e vir direto com ele. Pronto, ó. Aí, olha como é que ficou fácil. Ferro de 10 nas laterais, ferro de 12, ferro de 12, ferro de 12. Na região dos pilares, ferro de 16. Pronto, eu acho que ficou legal. Vê se alguém não entendeu. Léo. Diga. Mas por que o programa considera então assim, a nervura, assim, cada nervura diferente os ferros? Ele não padroniza em todas? Não, porque o esforço é diferente. Se você vier aqui, ó, se você vier aqui em isovalores, e a gente botar taxa de armadura, inferior direção X, ó, olha como é que nessa região aqui o esforço é maior. Aí nessa região o esforço é maior. Aqui o esforço é menor. Aqui o esforço é menor. Se você pegar, por exemplo, você pode, se quiser, pegar esse ferro de 16, que é o ferro mais grosso, e fazer o seguinte, ó, lajes, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição, aceitar. Você pode pegar esse ferro 16 e fazer assim, ó. Vai daqui até lá no final. Pronto. Você pode fazer, só que se você for fazendo isso em todas as lajes, em todos os andares, no final sua obra vai ficar em 30% a 40% a quantidade de ferro maior do que precisava. Então, ao mesmo tempo que eu fico nervoso querendo melhorar um pouco, por outro lado, você não pode aumentar a armação de qualquer forma. Ó, se a gente vir aqui isovalores, vamos só entender de novo, ó. Isso aqui sempre é bom a gente avaliar. Entrou aqui, se isso aqui estiver fechado, vem aqui, ó, ver, hipóteses, coloca taxa de armadura e vamos colocar inferior direção X. Quem é inferior direção X? São as armaduras positivas que tem que estar nessa direção, dentro de cada nervura. O que a gente já colocou dentro de cada nervura? A gente já colocou um ferro de 12. Não foi isso que a gente fez? A gente colocou um ferrinho de 12. Um ferrinho de 12 representa quantos centímetros quadrados? 2 centímetros quadrados. Cadê o Evandro? Eu vou te perguntar para o Evandro. Ó, por que um ferro de 12 é 2 centímetros quadrados, se na verdade o ferro de 12 só tem 1,227 centímetros quadrados? É porque o seu cálculo... Vamos voltar aqui. Isso aqui eu quero que vocês saiam da aula de hoje
Cara, sem dúvida nisso. Ó. Quando eu falo que cada nervura minha tem um ferro de 12, aqui ó, isso aqui, um ferro de 12. Aqui, um ferro de 12. Um ferro de 12, a gente sabe, desde o início do curso, que toda hora a gente usa ferro de 12, a gente sabe que o ferro de 12 tem 1,227 centímetros quadrados. Pô, então por que eu tô falando para vocês que um ferro de 12 dá 2 centímetros quadrados? É porque você, na verdade, tem um ferro de 12 ele vai se repetindo a cada 60 centímetros. Ó, a cada 60 centímetros tem uma barrinha de 12. Então aqui tem uma barra de 12, aqui tem uma barra de 12, aqui tem uma barra de 12. Só que o programa, ele não calcula quando ele faz aquela taxa lá no isovalores, e o cálculo dele não é por nervura, é por metro. Então, eu quero saber assim, se eu tenho um ferro de 12 a cada 60 centímetros, qual é a quantidade de ferro que eu tenho em 1 metro? Aí você divide isso aqui por 0,6. Você transforma isso de nervura para uma faixa de 1 metro. Então, 1,227 dividido por 0,6. Eu tenho 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados. Vocês podem conferir. Então, quando eu venho aqui e falo... olha, uma barra de 12 tem 1,222, só que quando eu estou trabalhando com nervura, uma barra de 12 tem 2 centímetros quadrados, significa que se eu vier aqui no CIP e colocar, olha, lembra que a gente já viu isso, ó? Se eu já tenho uma barra de 12 e a barra de 12 é 2 centímetros quadrados, se eu botar 2 aqui, ó, aonde ficou branco, significa que aquele ferro de 12 resolveu o meu problema. Resolveu, não preciso colocar... Aqui, precisa botar reforço nessa região? Não, só basta a barra de 12. Aqui, precisa? Não, só basta a barra de 12. Aqui, idem. Nessa região, uma barra de 12 foi insuficiente. Aí você poderia me perguntar assim, Roberto, então por que a gente não coloca uma barra mais grossa? Pode colocar. Eu já vi gente fazendo isso. Só que o bom senso diz para você não fazer, porque senão vai ficar muito cara a obra. Você pode falar assim, não, então eu vou botar uma barra de 20 direto, ó, aonde tiver nervura, eu ponho uma barra de 20. Eu vou botar aqui 5,2. Então eu venho aqui 5,2, ó. 5,2. Não preciso de mais nada. Se você botar uma barra de 20 em todas as nervuras, não precisa fazer mais nada. Então você poderia vir aqui, ó. Lajes, armadura de base. Clica aqui. E aí coloca uma barra de 20. Ó, uma barra de 20. Aplica a barra de 20 aqui. Manda atribuir a todos. Manda agora igualar, vem aqui, ó, laje, igualar e manda rearmar. Fechou. Ó, não precisa botar mais nada. Só aquela barra de 12 resolveu o seu problema. Não teria mais reforço. Só que o que isso vai encarecer a obra? A barra de 12 é muito... A barra de 20... Desculpa, eu falei errado. Coloquei a barra de 20 em todas as nervuras. Não precisa mais de reforço. Não tem mais reforço de armação no positivo. Só que o que aconteceu? Ó, quando você botou 5,2, vou voltar aqui para o 2. Aqui já não precisava de nada. Aqui não precisava de nada. Não precisava de nada. Então você acabou que jogou a armação aqui que não precisava, jogou a armação aqui que não precisava. Aqui posicionou a armação que não precisava. Nessa região toda você está gastando dinheiro a mais. Aqui você está gastando dinheiro a mais. Aqui você está gastando dinheiro a mais. Então você tem que dosar. Então, o que eu fiz? Eu pensei em colocar uma barra de 10. Por que eu não coloquei uma barra de 10? Agora é o raciocínio contrário. Se eu colocar 1,3, uma barrinha de 10, ó, então eu vou botar aqui 1,3. 1,3 foi suficiente aqui, só que aqui me deu a sensação que o reforço ia ficar muito maior. Ó, aqui, vamos botar uma barra de 10 para ver o que acontece. Ó, vamos vir aqui, lajes, armadura de base. Vamos botar uma barra de 10. Aqui e aqui, ó. Atribuir a todos. Agora vamos mandar calcular a laje de novo. Igualar a armadura e armar a laje. Terminou. Sair. Ó. Aqui ele colocou ferro de 12, ferro de 12, ferro de 16 numa região muito maior, ferro de 12, ferro de 12, ferro de 12, ferro de 10. Olha como é que aqui ele colocou ferro de 8, ó, que não tinha.
Aqui ele colocou... Então, assim, um ferro de 10, eu acho que pode ser... A escolha não é tão simples assim, de você, eu vou escolher uma ou outra. Eu achei que a barra de 10 gerou mais reforço aqui nessa região, nessa região, nessa região. Aí acabou que ela não foi tão eficiente. Aí eu preferi, eu achei que o bom senso aqui seria a barra de 12. Então, lajes igual a armadura. Vamos lá, lajes, armadura de base. Vou posicionar um ferro de 12. Atribuir a todos. Vou mandar calcular a laje de novo. Calculei. Ó, fechou. Então, vamos voltar aqui, ó. A barra de 12 a gente já sabe que é 2 centímetros quadrados. Ó, pronto. Deu uma limpeza maior e diminuiu o que eu tenho que entrar de reforço aqui. Pronto. O programa, o algoritmo dele, ele assim, não é ainda a perfeição total. Então ele veio aqui, ele achou que aqui seria suficiente um ferro de 6 mais um 6,3, porque o algoritmo dele fica tentando botar na unha. Na unhazinha. O que seria na unha? Nessa região aqui, ó. Nessa região. Vamos pensar nessa região aqui, ó. Quantos centímetros quadrados está dando? Alguém me responde. Quanto você acha que está dando aqui nessa região? Hein? Tá pedindo aí 2.6, 2.4, não é isso? Nessa região? André, vê se você entende que aqui precisa de 2 centímetros quadrados. Só que a gente já colocou 2, a gente não já colocou 2? Então eu tenho que botar mais quanto de reforço? Eu tenho que botar... Ó, vamos pensar nessa regiãozinha aqui, ó. O computador chegou à conclusão que precisa 2,43 centímetros quadrados. Mas a gente já colocou o quê? O que a gente já colocou? A gente já colocou 2. 2 centímetros quadrados já tem. Então tá faltando o quê? Tá faltando aí 0,43 centímetros quadrados. Isso aí que eu não entendo por que tem que diminuir se a gente já lançou no programa... Não, olha só. Presta atenção. Isso aqui é importante você entender. Esse colorido é o seguinte. Se eu botar aqui 0, ó, isso é o que deu. É o que está pedindo. Tá? É o que está pedindo. Quando eu venho aqui, aí você sabe que você já colocou o ferro de 12. O ferro de 12 é 2 centímetros quadrados. Quando você vem aqui e coloca 2 centímetros quadrados e aperta isso aqui, você vai ver que o 4,20 aqui continua. Não mudou nada. O 3, ele não vai fazer nada. Ele só vai mudar a escala de cor. Ele vai apagar o que... ele vai tirar... Ele vai esbranquiçar de 2 para baixo. Ele vai começar a pintar... É só visualização. Ele vai só pintar. Entendi. Ele só vai colorir na tela o que tiver 2 para cima. Entendeu? Ele não está fazendo a conta com a armadura de base. Isso aqui é só... E isso aqui é só visualização. Ó, não muda nada, ó. É só escala de cor. Quando eu chego aqui e ponho assim, ó, 1, ele esbranquiçou o que tiver de 1 para baixo, ele esbranquiçou. Quando eu colocar 2, o que tiver 2 para baixo, ele esbranquiçou. Quando eu colocar 3, o que tiver 3 para baixo, ele vai esbranquiçando. Se eu botar 5, ficou tudo cinza. Significa que ninguém atingiu 5. 4, vamos botar 4. Olha lá, só esse pedacinho está acima de 4. Então isso aqui é só para você visualizar. Aí qual que é a lógica que a gente faz? Você tira, você começou com 0. Começou com 0. Aí você já sabe que você adicionou 2 centímetros quadrados. Da onde veio esse 2 centímetros quadrados? Da barra de meia que a gente colocou. Aí você vem aqui e coloca 2. Aí, quando eu quero saber se aqui precisa ter reforço ou não, essa região precisa ter reforço, aí você tem que fazer a subtração. 2,45 menos 2, ó, 2,45 menos 2, porque 2 você sabe que já tem. Você tem que botar nessa região 0,43. O que seria 0,43? Olha, um ferro de 6,3 já seria suficiente. Um ferrinho só de 6,3 aqui, ó. Ó, um ferro de 6,3 seria viável. O programa botou um ferro de 6,3? Não, eu acho que ele colocou um pouco mais, não foi? Olha lá, ele colocou... Na verdade, ele colocou 2 ferros de 6,3. Ele botou um e depois colocou mais um. O que eu acho que pode ter acontecido? Eu acho que eu aqui, ó... Por que ele colocou mais do que a minha avaliação?
Pode ser que ele aproximou o zoom aqui, ó. Agora o programa me deu uma rasteira. Uma média, né, Léo? Eu não sei, assim, na minha cabeça, deixa eu ver só se a gente está com a armadura de base certa. Armadura de base. Um ferro de 12, um ferro de 12. Deixa eu ver aqui se um ferro de 12 é um ferro de 12, 2 centímetros quadrados. Deixa eu dar uma olhada também se a gente está trabalhando aqui com essa nervura certa. Porque pode ser que a nervura aqui seja diferente. Aí eu estou calculando uma coisa. Deixa eu ver aqui a distância. Daqui. Não, tem 60 centímetros, está certo. Então a nervura está certa. O programa entendeu que aqui ele deveria colocar um pouco mais, ó. Aí ele colocou um ferro de 6,3 mais um de 6,3. Vamos dar uma olhada, que aí eu acho que aqui está bem caracterizado. Entre os dois pilares. Entre os dois pilares, vamos ver se a gente vai acertar, ó. 4,2 centímetros quadrados, tá vendo aqui, ó? 4,2. O que tem que colocar mais? 4,2, ó, 4,2 centímetros quadrados, menos 2, que a gente já tem. A gente tem que colocar mais 2,2 centímetros quadrados. O programa colocou um ferro de 16 aqui, ó. Foi botando um de 16, um de 16, um de 16, um de 16. O que seria um ferro de 16? Seria 3,4. Então ele está colocando bem mais do que a minha conta aqui. Onde que eu estou errando? O que ele está exagerando, hein? Mas não, Léo, porque se botar o de 12 vai ficar com menos, vai faltar. Será? Se foi isso? Se botasse eu acho que foi isso. Se colocasse só um ferro de 12, não atenderia. Aí ele colocou um de 16, ó. Aí colocou um de 16, um de 16, um de 16. Aí nessa região aqui toda, ó, nessa região, ele entendeu que mais por aqui tava alto, aqui no meio deve diminuir um pouquinho, aqui vai aumentando, aí aqui aumentou muito, ele voltou com ferro de 16. Então, da onde que ele vai fazendo essa avaliação? Dessas cores aqui, ó. Aqui estava muito alto, aí aqui deu uma diminuída, no meio diminuiu um pouco. Não, vamos lá, eu estou olhando entre um pilar e outro, ó. Ó, pra gente entender, ó. Aqui está muito alto, aí diminuiu mais um pouquinho, aí aumentou muito. Então aqui ele botou ferro de 16, próximo aqui botou ferro de 12, aqui botou ferro de 10, voltou com ferro de 12, voltou com ferro de 16. Ele tenta colocar, assim, o que precisa. A lógica do programa é essa. Tentar colocar o que ele acha necessário. Aí, cabe a vocês, assim, cabe a nós, olhar para isso e falar assim, pô, tem como eu tentar melhorar, simplificar isso, para agilizar lá na obra, para o meu armador não ficar perdendo tanto tempo caçando barra, contando. Aí eu acho que tem. O que a gente tinha feito aqui, ó? Eu pensei em, pega esse ferro de 10, passa ele por cima disso tudo, ó. Então, lajes, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição, pega essa barra de cá e passa por cima. Pronto. Problema resolvido aqui. Aí aqui, ferro de 16, ferro de 12, ferro de 10, ferro de 12. Eu acho que aqui daria para juntar isso tudo só em ferro de 12, ó. Não acho que a gente está gastando tanto dinheiro assim. Aí aqui deixa o ferro de 16, aqui deixa o ferro de 12 e aqui pega o ferro de 10 e passa por cima disso tudo. Não acho que a gente está gastando tanto dinheiro a mais aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no meio, ó. O programa colocou um de 8, um de 6,3 mais um de 6,3, mais um de 8, um de 8, um de 8. Por que aqui ele não colocou um de 8? Porque ele deve achar que aqui no meio deve ter uma força um pouquinho maior. Então, aqui no meio ele achou que deveria colocar 2 ferros de 6,3 e aí na hora que espaçou ele resolveu colocar um ferro de 8. Olha, no meu entender, aí agora é um pouco de experiência. Cara, eu achei bobeira colocar aqui 2 de 6,3, 8, 8 e 8. Eu acho que poderia ter deixado tudo 8. Então, por mim, faria isso aqui, ó. Armadura, ó. Alterar a faixa de distribuição. Eu acho que aqui, só nessa região aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora, se você ficou com medo que o ferro de 8 é menor que 2 ferros de 6,3, que a gente viu aqui, né? 2 de 6,3 é 1 centímetro quadrado e um ferro de 8 é 0,8. Então você ficou aí com 0,2 a menos. Eu acho, no meu entender, que esse 0,2 não vai fazer diferença nenhuma.
Agora, se você acha que vai fazer diferença, aí você deveria fazer o seguinte. Volta, faz isso aqui, ó, voltei. Então faz isso, ó, lajes, armadura de base. Oh, caramba, lajes, modificar armadura. Alterar agrupamento. Pega esse aqui, ó, e transforma esse 6-3 com 6-3, apaga isso, pega esse e transforma num ferro de 10. Pronto, ó. Então aqui ficou um de 10, um de 10. Aí você pega o de 10 e passa por cima do de 8. Então, você tá com um pouco de medo, aí é melhor, nesse caso, jogar para cima. Eu acho que o de 8 estaria suficiente. Alterar a faixa de distribuição. Aceitar. Ó, aí pega esse, joga para cá, pega esse aqui e joga para cima. Pronto. Então nessa região vai ter ferro de 10. Faz a mesma coisa aqui, ó. Pega esse aqui, né? A gente pode fazer, ó, passa esse para cá, esse vem até aqui, e aí altera o agrupamento, passa a ser ferro de 8, passa a ser ferro de 10. Outra coisa que eu gosto de fazer, aqui o programa colocou 4 metros, aqui colocou 4,20. Então vem aqui e coloca 4,20 também, que senão dá confusão na obra. Aí você vai tentando diminuir o erro que pode acontecer na obra. Então aqui 4,20, 4,20. Quando a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando mais cascudo, a gente fala, sabe uma coisa? Eu vou botar múltiplo de 4, porque aí não tem perda, né? Não é 20 centímetros que vai fissurar ou vai... Então você pode vir aqui, ó, 4 e 4 metros é a mesma coisa. 4, que aí eu sei que eu vou pegar uma barra de 12 e vou partir múltiplo dela. Então, tá aqui, ó, ferro de 10, ferro de 10. Aí aqui, mesma coisa. Vou pegar isso aqui, ó. Vem você pra cá. Alterar a faixa de distribuição. Aceitar. Pega esse aqui, passa pra cima. Pega esse aqui, passa aqui pra baixo. Clica agora em alterar agrupamento. Apaga esse aqui. Um ferro de 10. Põe 400. Pronto. Aí aqui, mesma coisa. Alterar faixa de distribuição. Aceitar. Alterar agrupamento. Aqui, ó. Assim, não é me vangloriando. Isso que eu estou ensinando aqui para vocês, não tem livro, você não vai achar livro nenhum, você não vai achar ninguém ensinar isso para vocês. Isso aí é a experiência que um vai passando para o outro. E normalmente quem sabe fazer isso aqui não quer ensinar para ninguém, porque são poucas pessoas que sabem. Assim, pega no Rio de Janeiro, quantas pessoas sabem armar uma laje dessa? Começa a perguntar assim, entre vocês, entre os amigos, quantos calculistas vocês sabem que sabem fazer esse serviço? São poucos. Então isso que eu estou fazendo aqui para vocês é bom por dois motivos. Vocês saberem trabalhar com a laje nervurada, e se um dia você não for o calculista, mas com certeza você vai ser o engenheiro de uma obra que vai executar a laje nervurada, você vai entender, né? Agora você está compreendendo por que aqui tem ferro de 10, por que aqui tem ferro de 12, por que ele passou em todas as nervuras, colocou um ferro de 12,5. Nada é chutado, ó. Você vê que tudo é calculado, ó, em cima dos esforços. São esses esforços aqui que geram a necessidade ou não de ter armação. Se você não colocar nada, tá aqui, ó. Seria isso. Aí você colocou um ferro de 12, é isso aqui, né? E aí, além do ferro de 12, você vem posicionando e vem organizando as armações. Quando fica uns pedacinhos de ferro perdido, igual esse aqui, ó, eu apago. Então, modificar a armadura, eu apago isso aqui, ó. Quando é ferrinho muito pequenininho, eu sei que isso aqui não vai fazer nem cosquinha na hora que eu apagar. Então, eu vou e apago. O lado de cá, mesma coisa, ó. Vamos lá, aqui já deu um pouquinho diferente, ó. Ferro de 12. Aí aqui, ó, ele colocou um ferro de 8 mais um ferro de 6,3. Olha a sacanagem aqui, a confusão. Ele botou ferro de 12, aí botou um de 8 mais um de 6,3. Quanto que vale isso aqui? Pô, vamos lá. Um ferro de 8 vale 0,8 e um ferro de 6,3 vale 0,5. O programa resolveu misturar, ele ainda complicou mais ainda a nossa vida. Ele botou um ferro de 8 mais um ferro de 6,3. Ponto 8 mais ponto 5 é a mesma coisa de 1.3.
Pô, então poderia ter colocado um ferro de 10. Por que ele não colocou? Cara, não me pergunta, eu não sei responder. Então, um ferro de 6,3 e um ferro de 8 é a mesma coisa que um ferro de 10. Então a gente pode vir aqui, ó. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Lajes, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição, pegar esse ferro de 10 aqui, ó, e passar ele por cima desse aqui. Pronto. Então ficou um ferro de 10 e um ferro de 10. Aí aqui mesma coisa, ó. Um de 8 com 6,3, um de 6,3 com 6,3. Passa isso aqui por cima, alterar faixa de distribuição, desculpa, é alterar agrupamento. Alterar agrupamento, clica aqui, apaga esse aqui e coloca ferro de 10. Pronto. Aí começa, pô, vale a pena botar. Eu não tenho a resposta para vocês não, tá? Tudo isso no dia que eu vou armar eu fico com dúvida. Eu tenho que ficar, não, faço o quê? Ó, vale a pena jogar o ferro de 12 aqui para cima e aqui para cima e botar uma faixa maior do ferro de 12? Tudo bem, você está gastando mais dinheiro, mas vai simplificar ou não vai simplificar? Botar tudo isso aqui com ferro de 12, em vez de botar ferro de 12, 10 e 10. Às vezes vale a pena, de 12 para 10 não vai fazer tanta diferença. Então você pode vir aqui, ó, alterar a faixa de distribuição, aceitar, passa aqui para cima, passa aqui. Pronto, aí deixa aqui o de 8, deixa o de 8 aqui no meio. Aqui, mesma coisa, ó, pega o de 12, passa ele aqui por cima, passa ele aqui por cima. Pronto. Pega o de 8, passa ele aqui por cima. Pronto. Resolvi o lado de cá. Estão conseguindo entender? Por fim, o que eu gosto de fazer também? Para não ficar um ferro de 5,20, um de 6, um de 4, um 5,40, um de 5,80, um de 5,40, um de 6 metros. Você pode vir aqui e fazer assim, ó. Alterar agrupamento. Esse aqui, tá mais aqui pro cantinho? Tira esses 20 centímetros. Pode arredondar para 500. Pronto. 6 metros, deixa 6 metros. 5,40. Esse aqui é no meio, né? Esse é o principal. Então, vamos arredondar. Vamos arredondar para 5,50. Aí você raciocina. Você vai pegar 5,50 vezes 2, vai sobrar 1 metro. Você vai fazer o que com 1 metro? Nada, vai jogar no lixo. Então, arredonda logo para 6 metros. Pronto. Está resolvido. 6 metros, 6 metros. 5,80, arredonda para 6 metros. (5,40), arredonda para 6 metros. 5,40. Pode arredondar para 5. Com você. Oi? Fala, Evandro. Oi, Evandro. Vamos lá. Aqui. Professor. Oi, diga. Professor. Oi, pode falar. Uma dúvida minha. Eu tô vendo que essa armação aí da nervura tá passando no capitel. Isso gera algum problema? Não. Na verdade, ela entra dentro do maciço. É um picadinho, você podia arredondar tudo. Era isso que eu ia falar com você. O Evandro, o seu microfone está muito ruim. Eu só entendi o você no final. Aqui, ó. Deixa eu falar com vocês. A armação entrar dentro do maciço não faz. Pelo contrário, é até bom. Quando você entra com a armação dentro do maciço, você está engastando melhor, você está ancorando melhor a sua armação. Você tem que entender que isso aqui é simplesmente a continuidade do concreto aqui sem as cubetas. Então, a armação vai vir aqui e vai entrar aqui dentro, sem problema nenhum. Tá? Então seria mais lógico, mais prático arredondar logo tudo, né, professor? Essas ferragens picadas, né? Então, eu acho que aqui ficou legal, ó. Na região que tem menos esforço, 5 metros. Aqui 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, aí aqui no final 5 metros. Aí aqui, ó, 4, 4, 4, 4. Eu acho que ficou legal. Aí aqui, vamos lá. Essa aqui. 4,50. Vamos arredondar para 5. 5,20. Vamos arredondar para 6. Ó. 3,80. Vamos arredondar para 4. 5 metros. Eu acho que aqui, por coerência, eu vou arredondar para 6, porque todas as armações próximas do pilar ficou com 6. Ó. 6, 6, lá do outro lado 6 e 6. 3,80.
arredonda para 4. Cara, um leva mal. Eu acho que ficou perfeito aqui o detalhamento da armação. Ó. Ficou bem organizado. Se alguém na obra reclamar, pelo amor de Deus, tipo assim, tá perfeição total. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Tipo assim, e outra, já vi gente pegar uma obra dessa, o cara não saber fazer isso que eu estou ensinando para vocês. Aí manda para a obra de qualquer jeito. O pessoal lá fica que nem uns doidos tentando armar. Então, tem que ter um bom senso aqui na hora de organizar essas armações. Terminei essa direção. Terminei a direção. Vistas. Tiram o longitudinal, vai para o transversal. Olha lá. Fazer o mesmo procedimento. Mesma coisa. Deixa eu fazer aqui com vocês esse aqui, ó. Ferro de 8. Aí ficou esse ferro de 8 perdido aqui com 2,10. Lajes, modificar a armadura. Alterar a faixa de distribuição. Léo, e a armação do maciço? Oi? Não, olha só. Preste atenção. Deixa eu passar um corte aqui. Lajes. Cadê? Deixa eu passar um corte. Corte. Introduzir corte. Ó. Vamos tentar entender como que seria o diagrama de momento fletor disso aqui. O diagrama de momento fletor deve dar alguma coisa assim, ó. Deve dar um negativozinho aqui, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, assim vai. Então o que acontece? Aonde que eu preciso de armadura positiva? Aqui, ó. Aonde que eu preciso de armadura positiva? Aqui. Aonde que eu preciso de armadura positiva? Aqui. Aonde que eu preciso de armadura negativa? Aqui. Aqui. No maciço, aqui, ó, não tem momento positivo. O que a gente colocou? Pode acontecer de não ter armadura positiva aqui? Não. Tem que ter armadura aqui. Tem que ter armadura aqui, com certeza. Tem que ter armadura aqui? Tem. Tem que ter com certeza. Tem que ter armadura aqui? Tem. Com certeza. Cadê essa armação? Tá aqui, ó. Lajes, armadura de base. Ó, quando eu clicar aqui, ó, já tem 2 ferros de 8 aqui dentro. E esse 2 ferros de 8, só para você entender, é 2 ferros de 8 em cada nervurinha. Então, assim, ó, o que o programa vai... Isso, na hora que gerar o desenho, você vai ver essa armação, tá? Aqui, assim, ó, vai ter 2 ferrinhos de 8 entrando aqui, 2 ferrinhos de 8 entrando aqui, 2 ferrinhos de 8 entrando aqui, 2 ferrinhos de 8 entrando aqui. Vai ter 2 ferrinhos de 8 passando aqui, 2 ferrinhos de 8 passando aqui. Esse ferro ancora com aquela... Não, e além disso, ainda tem um ferro de 12 vindo até aqui. Tem armação para... Tem muita armação aí dentro do maciço. Vê se vocês entenderam. Deixa eu voltar aqui, ó. Entendi. Lajes vistas, ó. O que tem dentro do maciço? Primeiro, tem o ferro de 12, ele vai direto. Então, ó, deixa eu botar uma cor diferente. Aqui, ó. Ferro de 12. Ele entra direto aqui, ele passa direto, ó. Ele vem direto, vem atravessando. Ah, tem mais de 12 metros? Então, lá na obra faz assim, ó. Pega um ferro de 12, coloca uma dobrinha aqui, vem com ele direto. Deu 12 metros, transpasse. Vai embora. Você conseguiu entender? Ferro de 12 aqui, ó. Ancorou, vai direto. Transpasse, vai embora. Ferro de 12 aqui direto. Deu 12 metros, transpasse. Ferro de 12 direto. Vai ferro de 12 em tudo. Ferro de 12 em tudo. Ó. Aqui, ferro de 12. Vai direto. Transpasse. Ferro de 12. Vai direto. Transpasse. E assim vai. Ferro de 12. Então, já deu... Só aí já tem ferro dentro do maciço. Só isso aqui já... O seu maciço já está com armação. Além disso, no maciço... Você colocou mais 2 ferros de 8 em cada nervurinha. Então você veio aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. 2 ferrinhos de 8. Aí você joga aqui. Mais 2 ferrinhos de 8. Mais 2 ferrinhos de 8. Mais 2 ferrinhos de 8. Isso vai ser detalhado no desenho final. Mais 2 ferros de 8. 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 Mais 2 ferros de 8 aqui. Mais 2 ferros de 8 aqui. Pronto. Não precisa de mais nada. Então, por isso que na hora que a gente olhou o reforço, que você vem aqui e você coloca só o reforço, ó, armadura de reforço. Não tem nada.
Consegui explicar? Ver se ficou claro. Entendi, né? Tá bom? Então, otimizei, melhorei essa armação, aí lajes, vistas, tomando muito cuidado que, eu falei na aula passada, se você errar aqui, o que acontece? Vamos supor que na hora que você estava mexendo nisso aqui, sem querer, nesse ferro 16, você fez isso, ó. Sem querer, não foi de propósito. Eu sei que ninguém iria fazer de propósito. Sem querer aqui, você botou um ferro de 8. Na hora que você estava editando, o que vai acontecer com essa laje aqui? Ruptura. Ela vai fissurar toda, há risco de ruptura nesse trecho. O programa te avisa que você fez cagada? Não avisa. Não tem um botão aqui que você fala assim, verificar o que eu fiz. Igual tem lá quando a gente está trabalhando com viga. Né? Quando está trabalhando com pilar. Se você botar pilar, se você tiver aqui, ó, editando pilar, tá tudo ok, ó, passou tudo. Se você resolver aqui, não quero botar ferro de 12, quero botar ferro de 10. Não, quero tirar isso aqui, ó, vou apagar. O programa aqui te falou, ó, opa, o que você fez está errado. Tá aqui, ó. Beleza, isso aqui é um alerta. Em viga, a mesma coisa. Você está lá na viga, você apagou alguma coisa, deu errado. Aqui, você mexeu. O programa vai te dizer? Não diz. Então, lajes, modificar armadura, tem que tomar um cuidado. Isso aí é a versão 2016 de trabalho, né? Será que essas versões novas 2020 não tem, porque lá no escritório a gente comprou semana passada 2020. A gente atualizou a nossa versão. É a mesma coisa. E tanto é que e eu não fui surpreendido, porque se você entra lá opa, aqui era ferro de 16. Se você entrar no site do revendedor do programa, você vê que as atualizações eles não estão mexendo em nada nessa questão de verificação de laje. Tá bom? Então tem que tomar um cuidado. O programa é bom, eu juro para vocês, isso aqui que ele faz é sensacional. Você imagina você fazer isso aqui na mão, esquece. O programa, isso aqui, vocês têm que entender que isso aqui é tecnologia de ponta, isso aqui, na área de engenharia. Você poder ver o gráfico de deformação da laje nesse nível de exatidão, você conseguir aqui, agora eu quero ver o que acontece na outra direção. Ó lá na outra direção. Então agora são os ferros que eu tenho que colocar nessa direção. Agora, o programa não te avisa, tá? Isso aí é uma deficiência do programa. Agora eu vou vir aqui, ó, lajes vistas, vou tirar o longitudinal, vou colocar o transversal. Essa armação que ele está colocando nessa direção foi para resolver essa taxa de armação. Olha lá. Se eu não tivesse nada, era aqui, ó, Douglas, eu teria que colocar a armação na laje toda. Aí eu já coloquei um ferro de 12. Ferro de 12, 2 centímetros quadrados. O programa, ele simplesmente apagou, ele descoloriu o que tem abaixo de 12 centímetros quadrados. Então aí você entende, né? Você entende que aonde você colocar aquela armadura de base, que é aquele ferro de 12, não precisa ter reforço aonde está esbranquiçado. Aonde não está esbranquiçado tem que colocar reforço. O programa colocou reforço? Sim, colocou. Tá aqui, ó. Reforço, 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 reforço. Você vai deixar aí desse jeito para a obra? Não, a gente pode vir aqui dar uma melhorada, ó. Por exemplo, eu vou mandar ele colocar um ferro de 3,30 aqui, um de 2,30 aqui, um de 30 aqui? Não, põe um em 3. Já que cortou ferro de 8 e botou 3,30 aqui, coloca 3,30 aqui, coloca 3,30 aqui também. Então, lajes, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição. Aceitar. Ó, esse aqui passa para cá, esse aqui passa para cá. Aqui, idem. Esse aqui passa por cima desse. Aqui, idem. Esse passa por cima desse. Vamos ver aqui embaixo. Idem. Você passa por cima desse aqui. Esse aqui passa por cima desse. Esse de cá passa por cima desse. Pronto. Agora vamos ver essa meiuca aqui, ó. Vamos lá. E aqui já começou a ficar complicado. Na região entre os pilares, ele botou um ferro de 12. Aí aqui ele botou um ferro de 10, aqui ele botou um ferro de 8 mais um ferro de 6,3, que a gente já sabe que um de 8 mais um de 6,3 é 1,3. Aí aqui ele botou um de 6,3 mais um de 6,3, botou um ferro de 8, botou mais um ferro de 8. O que a gente dá pra gente melhorar aqui? Eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue
exagera um pouquinho no meio, ó. Pega esse ferro de 12, porque o ferro de 12 sozinho, ele é 2 centímetros quadrados. Então ele é mais do que esse aqui, mais do que esse aqui. Pronto. Aí aqui ficou 1 de 6,3 mais 1 de 6,3. A gente já viu que 1 de 6,3 mais 1 de 6,3 é quase a mesma coisa do de 8. Então põe um de 8 aqui, põe um de 8 aqui. Pronto. Aqui, coloca o de 8 aqui, passa o de 8 por cima de todo mundo aqui, ó. Pronto. Passa ele em cima desse aqui também. Pronto. Pega esse de 12, passa por cima do de 10, pega esse de 12, passa por cima do de 10. Pega esse de 8, passa por cima de todo mundo aqui. Pega esse de 12, passa por cima desse, passa por cima desse. E aqui esse de 8 passa por cima desse. Isso que eu estou fazendo aqui, eu faço rápido porque, porra, teve uma época da minha vida que todas as minhas obras, quando eu trabalhei em empresa grande, todas as obras, era Lajatex, todas. Era 100% das obras. Aí eu armava, tipo, porra, ficava 5 meses só fazendo isso aqui. Não sei se eu já mostrei para vocês, ó. Só pra... engraçado aí. Aqui, ó, só para... A ferragem entre os pilares, se é de 12 é no meio, porque o flechamento entre eles é maior. E mais do que isso, porque eu entendo isso. O flechamento é maior. Pera aí, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui. Como é que eu giro isso aqui? Ó, eu calculei. Cadê? Cadê o prédio? Aqui, ó. Eu calculei aonde está esses buracos aqui. Aqui saiu um hotel, um centro de convenções. Todas as lajes eram Lajatex. Todas. Então, eu fiquei aí praticamente 1 ano da minha vida só armando isso. Na verdade, foi mais de 1 ano, porque eu trabalhei várias obras com Lajatex. Ó. Esse centro de convenções é Lajatex, aqui tem Lajatex. Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu tinha prática. Assim, então eu bati o olho e falei, não, esse ferro aqui é mais grosso que esse aqui é menos grosso, puxa isso aqui para cá, puxa para cá, ajeita. Eu ia ganhando prática. No início era devagarzinho. Eu ficava assim, ó, de início, eu ficava com isso aqui do meu lado o tempo todo, olhando, com calma. E ficava o tempo todo para cá, olha aqui, vê o que está acontecendo aqui, volta, põe aqui 2, calcula a diferença. Cara, depois você vai ganhando prática, você acelera um pouco. Por fim, o que está faltando aqui? Dar uma melhorada, dar uma arredondada nos comprimentos. Então, ó, laje, modificar armadura, alterar faixa, alterar agrupamento. Ó, vou clicar aqui, 3,40. Vamos arredondar isso para quanto? 4, para ficar múltiplo de 4 metros. Aqui, 4. Vamos lá. 4,10. Arredonda para 4. Tira esse 10 centímetros aí, não vai fazer falta. No meio. 5,20. Arredonda para 6, para ficar coerente com a outra direção. 4, deixa 4. 5, pode arredondar para 6. 4,30. Ah, vou arredondar para 4. Tira esses 30 centímetros aí, não vai fazer diferença. 4. Lembrando que isso aqui é o reforço. Eu tenho consciência que já tem uma barra de 12 passando direto em todas as nervuras. Ó, 4. Então esse reforço que é um pouco mais leve, cara, pode arredondar para tirar um pouco. Aí aqui, ó, 4. 4. 4. Pronto. Tá aí. Então já otimizei as duas direções, a transversal e a longitudinal, os dois positivos. Aí agora vai para o drama. O drama de todo calculista é quando vai para o negativo dessas lajes.
Que aí, ó, negativo. Vamos começar o superior longitudinal. Aí, ó a confusão que deu. Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente melhorar. No superior, no negativo, a gente não colocou armadura de base. Lembra, ó? Armadura de base. Tá sem nada. Coloca-se armadura de base no superior? É difícil colocar. Normalmente a gente não coloca, não. Tá? A não ser quando, por exemplo, na obra que o Douglas está fazendo estudo. Cara, o vão é tão grande, que aí lá a gente vai colocar a armadura de base embaixo e em cima. E vai botar uma armadura de base pesada. Porque senão, coitado, o armador vai ficar anos lá tentando fazer esse detalhamento. Aqui, o vão não é tão grande assim, é 8 metros. Então eu acho que não convém botar armadura de base. Eu acho que dá pra gente se safar só mexendo aqui, ó. Vamos lá. O que eu posso... Vamos começar pelos pilares. O que o programa colocou aqui, ó? Um ferro de 20 mais um ferro de 16. Um ferro de 16 mais um de 16. Um ferro de 12 mais um ferro de 12. Vamos lá. Aqui ele botou um ferro de 12 mais um ferro de 16. Vamos ver o que é. Um ferro de 12 mais um ferro de 16. Um ferro de 12 é 2 mais um de 16 dá quanto isso? 2 mais 3.4. 2 mais 3.4. 5.4. Pô, 5.4 foi quase um de 20, né? Eu acho que daria para colocar um de 20. Deixa eu ver por que ele não colocou um. Não, desculpa. Ele botou um de 20. Desculpa, eu vi errado. Um de 20 mais um de 16. Então ele colocou um de 20 mais um de 16. Dá 3.4 mais 5.2. Deu 8.6. Pô, passou de um de 25, né? Quase que bastava ter colocado um ferro de 25. Volta aqui. Eu colocaria um ferro de 25 e aí fica um pouquinho abaixo. Ou deixa um de 20 e um de 16. Então, você pode vir aqui, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição, aceitar. E esse aqui, ó, passa ele para cá, pega esse aqui e passa para cá. Pronto. Então aqui ficou um de 20 mais um de 16. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Passa esse aqui para cima, passa esse aqui para baixo. Pronto. Pega esse, passa aqui para cima, passa aqui para baixo. Pronto. Então aqui, mesma coisa, ó. Tá tudo muito igual. Então você vem para cá, você vem para cá. Você vem para cá, você vem para cá. Léo. Oi. Se colocasse 2,16 também seria também não? Aqui, nesse meio? Não, porque o programa pediu, ele pediu na verdade... Olha lá, vamos fazer a conta do que precisa. Vamos ver o quanto que a gente acha que tem de negativo aqui, ó. Superior direção X. Ó, eu acho que nessa região toda aqui, a gente precisa botar algo que chegue a 7 centímetros quadrados, ó. 7 centímetros quadrados. 7, se a gente aproximar um pouquinho mais aqui, vai pegar um pico maior, de 9. Olha lá, 9,3 centímetros quadrados. O que eu tenho que ter para pegar 9,3 centímetros quadrados? Vamos lá. 1 de 16 mais 1 de 16 dá 6,8. Não dá. 2 de 20 daria. 5,2 mais 5,2, 10. Né? 1 de 20 com 16 dá também, ó. 5,2 mais 3,4, ó. 5,2 mais 3,4, 8,6. Se eu vier aqui e colocar 8,6, ó. 8,6, ó. Praticamente matou tudo, ficou só... E aí eu já falei para vocês que o colado no pilar, a norma permite você desconsiderar. Você vai deixar plastificar nessa região. Então você sempre afasta um pouquinho do pilar. Então, ó, eu acho que um ferro de 20 mais um de 16 foi suficiente para essa região toda. Vamos lá, para cá. Agora entre o fim desse maciço e o início desse maciço. Vamos ver quanto que a gente está dando aqui, ó. Ó. 1,9. Ó, 1,9. Não, um pouquinho mais, né? 2,50 nessa região, ó. 2,50. O que seria 2,50?
Acho que um ferro de 16 seria suficiente, hein? Um ferro de 16 só, para não ter que botar dois. O que vocês acham? Um ferro de 16. Então daria pra gente fazer o seguinte, ó. Né? Modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição, aceitar. A gente pode passar esse aqui para cá, esse aqui para cá, ó. Vim aqui, alterar agrupamento, apaga esse aqui, coloca um ferro de 16. Pronto. Ó, um ferro de 16 aqui. Aí faz a mesma coisa para tudo, porque tudo está muito igual, né? Tá muito simétrico a estrutura. Então, você pode vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Tira um ferro de 16, alterar a faixa de distribuição, aceitar, passa aqui por cima, passa aqui para baixo. Deixa eu botar uma outra cor no ferro de 16. As vistas. Botar ferro 16 está um verde. Deixa eu botar qual que tá ficando legal? Botar esse rosa aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom. Ó, ele tá na mesma cor. Não. Botar esse azul. Ó, então ficou um ferro 16 e um ferro 16. Aqui, um de 6,3 mais um de 6,3. A gente já viu que isso aqui é mais ou menos um ferro. Dá quase um ferro de 8 daria, um ferro de 10. Então a gente pode vir aqui, ó. Modificar, armadura, alterar agrupamento. Aqui a gente pode botar um ferro de 10, ó. Um de 10. E aí passa por cima desse aqui, ó. Modificar, alterar faixa de distribuição. Passa você por cima desse. Passa você aqui por cima desse. Então ficou, ó, um de 10, um de 10, um de 10, um de 10. Um de 10, um de 10. Você passa por cima, você passa por cima disso aqui. Coloca ferro de 16. Pronto. Vamos continuar andando aqui para baixo. Nessa meiuca aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui, o que o programa estava pedindo. Ó, 264, 1.6. Então eu acho que dá para botar 264. Ah, o ferro de 16 também, né? O ferro 16 vai matar isso tudo aqui. Então, ou ferro de... tem que ser ferro de 16. Para ficar folgado, alterar a faixa de distribuição. Aqui, eu normalmente sou mais ousado. Eu sempre dou uma arredondada um pouco para baixo, porque eu sei que o programa exagera um pouco. Mas aí, como eu estou fazendo rápido com vocês, eu prefiro exagerar do que ficar sendo muito ousado. Então, coloca aqui um ferro de 16. Pronto. Aí vai fazendo a mesma coisa para todo mundo, ó. Cara, esse aqui, ó, por exemplo, quem já conhece o meu escritório, lá é assim, isso aqui é serviço que o estagiário não faz de jeito nenhum. Cara, só faz ou eu ou os meus sócios, a gente não deixa o estagiário fazer. Por exemplo, Viga, Evandro já foi estagiário nosso lá. Cara, o Evandro, isso aqui ele não fez no escritório. Ele ficou pouco tempo, não conseguiu ter tempo para ganhar experiência para fazer isso aqui. Aí, armar viga, por exemplo, o estagiário rapidinho ele já pega o jeito, aí vai embora. Armar pilar, rapidinho pega o jeito. Cara, armar laje nervurada é mais complicado. E a gente pegou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que a gente atualizou essa semana a nossa apresentação, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma obra que foi de Laje Atex. Vai ser uma igreja em Itaboraí. Ó, quem mora em Itaboraí, daqui a pouco tempo vai ver essa igreja pronta. Que eles vão começar a obra agora. Cadê? Não é uma igreja, eu acho que é uma catedral. É a igreja católica. Deixa eu achar ela aqui. Cadê? Pô, Léo, falando em apresentação, você ainda não colocou, você falou que colocar uns projetos modelo para a gente ter como... Vou colocar. Pode deixar. Como exemplo. Pode deixar, eu vou colocar. Caramba, cadê a igreja?
Achei que estava aqui, não veio. As ilustrações aí, 3D, tudo no Revit que você botou aí no aqui tá aqui a igreja, ó. Pô, já tava. Ó, desculpa, eu falei Itaboraí em São Gonçalo, ó. Tá vendo essa laje aqui em cima, ó? Essa laje aqui em cima e essa lajona aqui embaixo, ó. Lajatex. Ó as cubetas aí, ó. Então, a armação, aqui, ó, Lajatex. Essas lajes maiores foi toda a Lajatex. Aqui, ó. 3D, ó. É porque aqui perde definição na hora que abre. Isso aqui, ó, é Lajatex, lá em cima é Lajatex. Aí, Douglas, 50 centímetros, mas o vão é menor que o seu. 50 centímetros de vão. Vamos voltar aqui, Sabe, lembro do vão dela ou não? Acho que é 14 metros. É um pouco menor. É 14 e não é uma quadra de futebol em cima. Igual a sua lá. Entendeu? Aí o carregamento do seu é maior. Por isso que a gente teve que aumentar. Aqui, ó. Vamos continuar. Deixa eu acelerar aqui. Alterar agrupamento. Ferro 16. Ferro 16. É isso. Vem cá, na semana que vem eu vou terminar com vocês essa direção, a outra e vou gerar as plantas, porque o detalhamento tem que tomar cuidado. Mas conseguiram pegar a lógica de como é que tem que ser feito? Show de bola. Fechou por hoje? Boa, Léo! Valeu! Esse projeto aí, qual é o nome desse projeto? Esse aqui é o que a gente está fazendo, é o nosso edifício comercial. Isso aí eu não lembro da turma B desse aí, não. Não, esse é um projeto novo que está funcionando para todas as turmas. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Boa noite aí. Então, o pessoal que chegou atrasado, hoje mesmo eu já vou continuar dando seguimento aqui na nova plataforma. E se der tudo certo, amanhã eu começo a cadastrar vocês aqui, tá bom? Na nossa EAD, na nossa plataforma aqui EAD, deixa eu ver. Ó. Amanhã a gente já está com os vídeos, eu estou migrando devagarzinho os vídeos para cá e já vou começar a cadastrar vocês, tá bom? Fechou então. Cara, dúvidas eu estou à disposição, só perguntar lá no grupo. Estamos indo bem. Fechou, Evandro? Fechou, Léo? Fechou? Tá tudo certo. Então tá. Boa noite, Leonardo. Sou Antônio Carlos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço a todos. Vou desligar aqui então, tá? Vou continuar trabalhando. Quem quiser, vou virar a noite aqui cadastrando esses vídeos. Falou. Valeu, um abração a todos.